A gente está vendo, Carlos, um cara ser demitido com 2 corridas. Né? Vai se confirmar toda aquela análise que a gente fez ontem. Né? Do erro da equipe, da responsabilização que tem que haver de alguém. Tem que haver uma responsabilização. Essas megacorporações, né, que transformam as corridas em tarefas burocráticas, né? A Fórmula 1 ela vai virando tarefa burocrática. Ela vai cada vez sendo menos competição. Cara, vamos botar 20 pilotos lá para competirem dentro da pista. Não, cada vez mais a competição, ela ainda existe, claro, mas ela vai diminuindo. E o percentual de tarefa burocrática, assim, vamos executar essa tarefa. Se der alguma coisa errada, a gente corrige. Né? Se o piloto tomar um undercut sem querer, né? Hungria 2024, a gente intervém, a gente manipula, a gente troca de novo, porque é tarefa burocrática, não é competição. Então, eu fico curioso, Carlos, em saber como que um universo tão empresarial, né? Como que um universo tão pensado apenas em metas, projetos e resultados, como que esse meio empresarial vai lidar com um erro tão grave de planejamento? Né? Essa palavrinha que eles adoram, né? Isso é um erro muito grave de planejamento. Então, os caras estudaram os dados, ficaram estudando os dados o tempo inteiro, compararam lá Tsunoda e Lawson, devem ter feito várias reuniões, e alguém escolheu, alguém bancou. Quem bancou? Quem assinou essa transferência? E agora? Vai assinar a destransferência? Essa é a grande questão. Porque é um grande vexame empresarial. Eu tô pensando com a cabeça deles, tá? Eu não tô nem a questão do esportivo. A questão esportiva eu detalhei ontem minuciosamente, eu, Bruno Aleixo e o Banniman. Não tô nem entrando nessa questão. Tô falando da questão empresarial. Não é empresa, não é super profissional. As corridas não têm que ser metódicas, controladas, administradas, sem disputa, absolutamente um roteiro a ser cumprido. Então agora como é que esse mundo empresarial vai lidar com um erro gravíssimo de planejamento? É um erro de planejamento, né? Alguém planejou, alguém estudou, alguém bancou e tomou uma decisão estapafúrdia, que agora vai desfazer. Vai desfazer. Toda aquela discussão da injustiça, ela é discussão esportiva. Porque, como eu falei, coloquei hoje no Twitter também, este desempenho do Lawson não chega ao final do ano, e nem tem que chegar ao final do ano. Né? Não é sustentável largar em último com a Red Bull. Não é sustentável. Mas você não pode mandar um cara embora com 2 corridas. 2 corridas. Você tem que dar tempo do cara. É o que disse o Gary Anderson, já para jogar para vocês dois aí. O Gary Anderson falou uma coisa. Aquela questão do simulador, que eu já falei ontem, e aí ele fala, dê uma chance ao piloto. Literalmente dê uma chance. Porque eles não estão dando chance ao piloto. Se você coloca o cara com 2 corridas numa pré-temporada, o cara tem 3 sessões na pré-temporada. Né? Pré-temporada são 6 sessões. Manhã, tarde, manhã, tarde, manhã, tarde. Né? Quarta, quinta e sexta. Então são 6 sessões. 3 ele divide com 3 são do Verstappen. Né? Todas as equipes dividem meio a meio. Então ele teve 3 sessões. Das 3 sessões de pré-temporada que ele tinha que fazer, uma ele já praticamente não fez. Porque o carro ficou parado nos boxes. Então ele praticamente não andou. Sim. Aí vai para a Austrália. Ele não anda um treino. Os 3 treinos que ele tem, ele não anda em um porque o carro ficou parado no box com problema mecânico. Então ele já teve 1 hora a menos. E aí vai para sprint na China, onde ele só tem um treino, porque todo mundo só tem um treino. Então o cara não teve tempo nem de preparação, cara. Evidentemente esse desempenho dele não é sustentável, mas você tem que dar chance do cara melhorar. E como eu falei ontem no café, Fábio, você acha que vai melhorar? Eu acho que não. Por causa do carro, todos aqueles problemas que a gente já falou. Mas eu não sei o futuro. Não é porque eu acho que não vai dar que eu acho que tem que cortar o cara. O esporte muitas vezes nos surpreende. As coisas às vezes mudam. Nós não começamos o ano passado inteirinho, todos nós praticamente, falando, a Red Bull vai passear. Depois de 5 corridas, o jogo virou. Então, às vezes, essas coisas acontecem. Mas os caras não vão esperar, Carlos. Parece que não vão esperar. 2 coisas interessantes, até antes de passar para o Jochen Rindt, que é o seguinte, o Ralf Schumacher deu entrevista hoje dizendo que, na visão dele, isso vai atrapalhar a Racing Bulls, que estava andando bem com os 2 pilotos, então vai gerar uma turbulência na Racing Bulls, e não vai resolver o problema da Red Bull. Inclusive, ele termina dizendo, se eu sou o empresário de Tsunoda, eu o aconselharia a não ir. Então, se ele falou isso, é o que o Bruno Aleixo falou ontem na live, né? O Bruno Aleixo falou para ele não ir, né? E o segundo ponto é que, sobre esse segundo carro da Red Bull, aqui no café,
E eu posso dizer, porque eu muitas das vezes eu mandei pergunta colocando isso, que é o tal de temos que discutir esse segundo carro da Red Bull. Porque não dá para entender. É um negócio que desde o Pérez não, né? Desde do Albon, do Gasly, é impressionante como ninguém funciona no sentado do segundo carro da Red Bull. Pois é, agora, Carlos, igual eu esbarrei nisso ontem, né? Agora o mundo vai ter que discutir esse segundo carro. Porque quando foi o Gasly, Sim. Quando foi o Gasly, foi 100% em cima do Gasly. Por quê? Porque tinha acabado de vir o Ricardo, saiu o Ricardo, que encarava, foi o último barra único, né, praticamente. Aí veio o Gasly. Foi massacrado, foi criticado, eu critiquei, claro, e mantenho a crítica. Não é dizer que o Gasly é inocente, mas tudo foi nas costas dele. Aí veio o Albon, que é um cara também muito pouco valorizado. Muito pouco valorizado. E tá aí agora mostrando na Williams, né? Como que se tornou. Vai ver o que ele tá fazendo com o Sainz. Não é o mesmo piloto, é isso que eu falei ontem no café, né? As pessoas têm definições de pilotos e vão com ela abraçadas. Estou vendo muito isso com o Norris. Parece que os caras vão abraçados com a definição. Aí depois veio o Pérez. Cara, aí vamos pensar no Pérez, cara. O cara tem 100 e tantos grandes prêmios nas costas. O cara tinha vitória. O cara tinha um histórico que o Gasly e o Albon não tiveram nem chance de ter. O histórico do Pérez. Olha a solidez do histórico do Pérez. O cara tinha passagem pela Sauber, ótimas corridas pela Sauber. Ok, fez um ano na McLaren ali, que não foi bom, o único ano que ele fez, mas o Button também não brilhou naquele ano. Os dois pilotos não eram tão distantes assim. Quem assistiu 2013 sabe muito bem o que eu tô falando. Tinha vitória nas costas. O cara ganhou corrida com equipe pequena, com equipe, né, equipe que não é grande, não é pequena, mas equipe que não era das grandes. Aí vem esse Pérez, com toda essa serenidade, com todo esse estofo, e o cara não dá certo. Aí foi quando o café começou a propor a discussão do segundo carro. Aí agora coloca o Lawson. Esse não tem um histórico. Esse tem 11 corridas apenas. Então você coloca um cara com 11 corridas, cara. Você acha que o cara vai resolver em 2 grandes prêmios? Em 2 pistas que ele não conhece? Então o que é você ter que aprender a Red Bull, que já é difícil, e você tem que aprender a Red Bull em pistas que você não conhece. Aí vai chegar agora no Japão, onde ele fez pole na última vez que ele pisou na pista, ele fez pole. Então ele conhece a pista. E agora você tem, é isso que o Gary Anderson falava, agora você tem 2 semanas para trabalhar o cara. 2 semanas, que aí você pode ver uma evolução. Não tô falando que o cara vai chegar no Japão e ir pro Q3 e vai largar na primeira, na segunda fila. Mas você pode ver evolução. Você pode ver, aqui, tem alguma coisa aqui com esse cara. Tem um frutinho. Ou você não vê. Pode até servir para comprovar. Mas aí o cara vai pro Japão onde ele conhece. Mas não, os caras vão sacar o cara. Os caras vão sacar o cara com 2 corridas. Acabou a carreira do cara em equipe grande. A carreira do cara em equipe grande acabou.